Como você tem visto a aceitação por parte dos médicos convencionais Aham. dessa integralidade ou dessa equipe ao redor complementando? Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer para você assuntos pertinentes e interessantes à saúde, estilo de vida, bem-estar e cultura. Hoje tem um convidado muito especial, é uma grande honra ter aqui comigo Plínio Kutaiti, grande amigo de longa data. Obrigado por estar aqui, Plínio, comigo, dividindo um pouco ou conversando um pouco sobre as suas experiências. Pessoal, o Plínio, ele é mestre de Reiki há mais de 30 anos. Ele tem uma vasta experiência tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Além disso, o Plínio coordena o Núcleo de Cuidados Integrativos no Hospital Sírio-Libanês e alia, né, a terapia tradicional, médica, com terapias complementares, e sobre isso a gente vai conversar bastante aqui também. Mais do que isso, ou além disso, o Plínio também é músico, compositor, com grande experiência aí na área da música, e eu também gostaria de saber como que a música tem uma participação nessa questão dos cuidados integrativos. Então a gente vai explorar assim, como cuidar da vida de uma forma mais plena, como a gente pode ver a saúde de uma forma proativa, né? E então acho que vai ser uma conversa muito inspiradora. Estava bastante ansioso por esse momento. Seja bem-vindo, Plínio. Obrigado, Edu. Eu também estou super feliz de estar aqui. Você é um querido. Obrigado. A gente conviveu bastante no Sírio, a gente se cruzava muito nos corredores. Sim. Né? Você me atendia nas minhas urgências também. Né? E eu tenho uma coisa muito natural, afetiva, de respeito com você. Então, obrigado. Estou feliz de estar aqui. Obrigado, é recíproco. Obrigado. Falando em Sírio-Libanês, para começar a nossa conversa, acho que é muito interessante pontuar algumas questões de sua decisão de carreira, do seu histórico familiar, né? Por você ter uma influência marcante da medicina nacional com seu pai, com seu irmão, e como eles moldaram a maneira como você enxerga a medicina, porque você decidiu um caminho diferente ou mudou a trajetória. Acho que é interessante a gente começar o assunto a partir disso. Tá bom, então acho que eu vou contar um pouquinho da minha história pessoal para chegar nisso, né? Eu sempre vivi numa família, né? Minha família de origem é uma família muito amorosa, muito cuidadosa, muito harmônica. Os pais, os filhos, tudo muito cuidado, tudo muito maravilhoso. Mas lá quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu tive o impulso, a necessidade de buscar o meu próprio caminho. É a coisa que a gente faz de adolescente, né? Então essa foi a minha primeira grande decisão na vida, que com 14 para 15 anos eu decidi não estudar mais. Eu passei 4, 5 anos, enquanto os meus amigos faziam colegial, vestibular, faculdade, e eu passei esse tempo tocando piano, pegando onda, viajando, estudando as coisas que eu gostava de estudar. Né? Foi um tempo muito solitário, né? E um tempo de adolescência da década de 70, né? Que tinha todo um cenário, um contexto acontecendo para os adolescentes ali. Né? E um dia... Bom, primeiro vamos imaginar que a família teve alguma dificuldade com isso. Interpretar isso. Né? E eu mesmo não estava interpretando nada, estava seguindo meus impulsos com a vida. Né? E quando eu tinha 19 anos, eu resolvi estudar medicina. Então foi um susto na família. Ninguém esperava que aquele menino adolescente fora da curva se inclinasse para fazer a prática que estava dentro já da família, né? Com meu pai. E eu passei um ano estudando no cursinho com toda a força que eu podia para aprender o colegial que eu não tinha aprendido. Né? E no final do ano eu entrei na mesma faculdade que ele ensinava também, que ele estudou, que meu irmão também estudou, e que mais adiante na história meu filho também vai estudar. Né? Então, eu entrei na USP,
né? Então todo mundo achou que ali estava tudo bem resolvido na vida do Plínio, né? Agora ele se endireitou. se enquadrou, Se enquadrou. né? Então um dia eu era cabeludo, outro dia eu estava com a cabeça raspada dentro do centro cirúrgico, né? Junto com meu pai e com o Raul também, né? E isso foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa para mim, aprendi muita coisa dentro da medicina. Mas no 4º ano eu resolvi largar a faculdade. Né? De novo, então, o Plínio volta a estar fora do que são os padrões, né? Então, nesse tempo eu fui morar em Nova York, passei quase um ano de 1980 inteiro lá. Foi quando a música também começou a tomar um lugar diferente para mim, mais especificamente a arte, né? A música como uma arte, né? E aí eu voltei para o Brasil e passei meus próximos 15 a 20 anos trabalhando com música. Eu tive escola, tive estúdio, acompanhei cantores, fiz arranjos, música para cinema, música para teatro, para dança. Tive uma vida de músico brasileiro, né? que tem que fazer muitas atividades. E depois desse tempo, um dia, e é assim que acontece para mim, um dia sopra um vento e eu entendo. Isso é muito importante na minha conversa com você, né? Sim. A gente pensa que saúde, felicidade e plenitude é uma coisa que é resultado de uma linha reta que você trilhou, né? E muitas vezes você tem que saber fazer a curva justamente para poder acertar, né? Soltar coisas que não têm mais valor, né? Aquilo que era maravilhoso já não é mais. Então, quando a gente tem coragem de soltar as formas, a gente se mantém em contato com alguma coisa mais essencial. Então, eu larguei a música, não foi por insatisfação, foi por sentir que eu precisava fazer esse movimento de mudança. Sempre que a gente larga um conjunto de formas, a gente entra num espaço que é um espaço vazio e vai te permitir integrar suas mudanças, o que você está deixando e se abrir para ver o que o novo vai trazer na tua vida, né? Então, nesse sentido, eu passei por isso aí também, depois que eu larguei a música, como profissão, né? E acabei me encontrando com o Reiki. Né? Uma prática que na época, isso faz 35 anos, né? Ninguém conhecia, eu mesmo não conhecia. Me envolvi fortemente com isso, comecei a trabalhar com Reiki. Né? E aí, depois de alguns anos, eu comecei a ensinar o Reiki. Viajei muitos países ensinando Reiki. Na época, eram poucos mestres de Reiki andando por aí, né? E também comecei a atender pessoas. Estou há 35 anos fazendo Reiki. Mas nos últimos 18 anos eu tenho estado nos hospitais. Eu trabalhei um ano no Einstein e depois de um ano eu fui convidado para ir para o Sírio. E essa história do Sírio talvez eu conte num outro momento, né? Sim. Então eu sinto, Edu, que eu continuo fazendo medicina como eu sempre fiz. A forma como eu fiz música era uma forma ligada à saúde. A forma como eu fiz Reiki era uma forma ligada à música e à saúde também. Sim. Né? E depois dos meus 50 anos, quando eu comecei a trabalhar nos hospitais, eu sinto que tudo isso se integrou e se configurou de uma forma bem consistente na minha vida. E que de uma forma mais formal, vamos dizer assim, você efetivamente está cuidando de gente, né? Porque antes você também cuidava, mas não, em aspectos não diretamente associados à saúde, né? Ou a pessoas doentes, vamos dizer assim. Né? Sempre ligado à saúde no sentido integral. Né? E quando a gente pensa em saúde, a gente começa a associar a doença, mas a saúde, a primeira coisa é preservar a saúde, né? Criar saúde, manter a saúde. Então isso se faz com música, se faz com arte, se faz na relação com a natureza, se faz com esporte, se faz com a meditação. Né? Então, nesse sentido é que eu acho que eu sempre estive ligado à saúde de alguma maneira, desde a minha adolescência. E a primeira saúde que eu fui cuidar lá era a minha própria saúde. Quando eu faço esses movimentos, é para cuidar da minha saúde, que é igual a cuidar da minha felicidade, cuidar da minha inteireza. Né? Isso é muito interessante e importante, porque essa noção do cuidado próprio é algo que talvez seja difícil para as pessoas desenvolverem, né? Essa autopercepção do cuidado próprio com a saúde, né? Eu vejo muitos profissionais da saúde muitas vezes preocupados em cuidar de 10, 15, 20 pessoas, mas dele próprio ele acaba não almoçando, não dormindo bem, passando horas e horas em cima né, debruçado em cima do trabalho. Né? Isso eu acho que é... Bom, isso é um assunto para 3 podcasts, né? Mas eu acho que eu vou introduzir assim um conceito, né? Nas chamadas práticas integrativas,
como a gente chama no Brasil. A gente chama de práticas integrativas e complementares. Sim. Ou PICs, só para dar um pouco de informação também. Claro. Né? Quase todas essas práticas têm origem oriental. Né? Vou dar exemplos: yoga, meditação, tai chi, qigong, reiki, jinshin jutsu, jorei, mahikari, aikido. Uau. Só para falar algumas, né? Isso é uma lista interminável. São essas práticas que a gente importou para o Ocidente e a gente está jogando dentro dos hospitais, né? O que é muito interessante, é um assunto interessante. Sim. Mas na sua origem cultural, Edu, essas práticas são práticas de autocuidado para preservar a saúde na sua integralidade. Tá. Então a gente encontra aqui 3 valores fenomenais, orientais. Um, autocuidado. Para o oriental, autocuidado é natural, é responsabilidade primordial. Você, criança, você já aprende a assumir a responsabilidade sobre você mesmo. Você não vai para o outro direto. É o que a gente faz aqui, né? Então, em termos de autocuidado, nós no Ocidente vamos para o outro. Sim. A gente cuida muito mais do que a gente se cuida, né? Aí o aspecto da preservação da saúde. A gente não faz yoga para cuidar do tumor ou da depressão necessariamente. Isso é nossa prática no Ocidente. Lá eles fazem yoga para manter a saúde, para criar saúde e manter a saúde. Fazem reiki para isso, fazem doin para isso também. Né? Então a preservação da saúde é um valor que não é ocidental. A gente pensa em saúde quando a gente perde saúde. Então a gente é mais reativo à doença do que proativo em relação à saúde. A gente não tem a cultura do cultivar saúde. Né? E o terceiro ponto, que é um ponto muito central e tem tudo a ver com o título maravilhoso que você deu a isso, que é o tema da integralidade. Né? Em volta dos dentes uma cabeça, um corpo, um conjunto de emoções, uma mente, uma espiritualidade, uma energia, um ambiente biológico, um ambiente cósmico. Quer dizer, a gente não começa a perder as palavras para se referir, né, a tudo que é, tudo que existe. Né? Então eu costumo dizer que na nossa ciência, no nosso olhar ocidental, a gente costuma olhar para essas coisas pelo microscópio. A gente reduz e olha e sabe muita coisa de pouca coisa. No Oriente, eles olham pelo telescópio. As tradições, não a ciência. As tradições olham sempre olhando... Ninguém vai olhar no Oriente só para os dentes. Vai olhar os familiares, o contexto, o estado emocional, saúde mental. Uma visão holística mesmo. Né? Uma visão holística, uma visão integral. Né? Então esse é um lado muito importante da área integrativa. Sim. Né? E nesse assunto ainda de histórico familiar, seu pai foi um grande médico. Acho que eu evitei esse assunto, hein? Que seu pai foi um grande médico, renomado, inspiração para muitas gerações de cirurgiões. De alguma forma ele traz algo até hoje para você, de que você traz para a prática integrativa, algum cuidado, algum valor que ele tinha, que você, da área médica, curadora, que você traz para você, assim? Primeiro que eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente entende o legado dos nossos pais, né? Quando eu era jovem, eu não entendia muito bem o que eu tinha recebido dele e da minha mãe também, né? O tempo foi passando e cada vez eu posso ver mais, ainda mais trabalhando no próprio Sírio-Libanês, num tempo em que ele já não está lá, né? Ele morreu 7 anos antes de eu começar a trabalhar lá, então eu não cruzei com ele, né, nesse momento da minha vida. Eu estava com ele quando eu era estudante de medicina e eu operava com ele todas as semanas, eu estava operando junto com ele, né? Era outra relação, né? Mas ele era um homem muito inspirador, Edu. Ele era um ser humano inspirador. Né? Antes de me inspirar numa área profissional, né, eu vejo como ele me inspirou como ser humano. Então, primeiro, ele era um homem que entregava o melhor de si. Isso já é uma inspiração maravilhosa. No que ele fizesse, ele dava tudo que ele podia dar. Nós, os filhos, ficamos meio abandonados um pouco por causa disso. Né? Mas com o tempo a gente vai entendendo isso, que ele era um homem que dava tudo de si. Depois ele era um homem que tinha uma visão de medicina muito humanizada. O Sírio-Libanês, que eu posso dizer que grande parte veio dele, né? Toda a estrutura do Sírio-Libanês, desde o comecinho, né? Ele foi o primeiro diretor do hospital. Sim. Ele que trouxe corpo clínico, equipamento, que criou a estrutura, o fluxo do hospital. Sim. Toda a estrutura desse hospital tem uma essência muito humana,
né? Sem dúvida. Então ele ensinava pra gente sem falar nada, ele não falava nada diretamente, olha meu filho, faça isso. Mas do jeito dele, a presença dele ensinava pra gente ser compassivo, né? Conversar com todo mundo com atenção. Eu me lembro dele andando no hospital e ele conversava com o assessorista, ele conversava com a enfermeira, com o menino que trazia o cafezinho, com o cirurgião, com a diretoria, com todo mundo ele conversava de forma gentil, né? Isso é medicina para mim, né? Porque se a medicina não for ligada a uma atitude de compaixão, de respeito, de atenção, de amor ao próximo, então que tipo de medicina que a gente está fazendo, né? A gente vê hoje onde nós vamos parar, né? Sem dúvida. Então, nesse sentido, ele me inspirou muito, sim, se entregou muito ao trabalho. É uma coisa que eu acho que eu quero contar. Sim. Eu estou falando muito? Não, tá ótimo, tá, tô adorando aqui. Tá bom, uma coisa que é uma história muito interessante. Ele era diretor do Hospital Sírio-Libanês, ele era professor adjunto na USP. Ele era diretor de pelo menos, sei lá, 5 associações médicas nacionais, internacionais. Ele tinha uma atividade cirúrgica impressionante, de consultório impressionante. Não dava para acreditar o quanto que esse homem trabalhava. Até os 85, 86 ele operou, né? Para você ter uma ideia. E um dia eu estranhei, eu perguntei para ele, pai, toda vez que a gente janta aqui em casa, você está sempre com essa cara serena, esses olhos azuis tranquilos, está em paz, né? Como é que você consegue fazer isso depois de tudo que você viveu no seu dia, né? Ele me respondeu bem rapidamente, ele falou assim, porque eu faço tudo o que eu acho que eu tenho que fazer, tudo que eu quero fazer, e deixo os outros fazerem o que eles querem fazer também. Eu não entendi naquele momento, eu fui entender, estou procurando entender isso com o tempo. Né? Mas trabalhando em um hospital, e você também sabe como que é isso, né? Quantas ideias diferentes, quanta disputa pode haver, quanta rivalidade, egos e etc. Né? Então ele me contou isso, tem gente que pensa diferente do que eu penso, tem gente que faz as coisas diferentes do que eu costumo fazer, eu faço as coisas do meu jeito e eu não me incomodo com o que os outros fazem. Então isso tudo certamente é uma influência para mim. Né? Muito bacana, muito bacana. Não tenho dúvida que o legado do Dr. Daher está presente lá e eu não o conheci, mas as histórias de todo mundo, as pessoas que o conheceram e conviveram com ele, o próprio ambiente com vários desses elementos que você colocou aqui, permanecem naquela instituição que eu gosto e admiro muito. Com relação à sua jornada de conhecimento e de se transformar em um mestre de Reiki, como você disse, você mal conhecia essa terapia e foi conhecer. E quando que você entendeu que aquilo que você estava fazendo, ou estudando e praticando, iria complementar ou iria participar de uma forma tão ativa numa medicina tradicional, como a gente vê hoje no núcleo de cuidados integrativos lá do hospital? Quando que você percebeu que isso realmente era algo complementar, ou você já tinha esse entendimento? Ou se você foi buscar esse caminho do Reiki para você mesmo e depois você viu que você poderia ajudar os outros, depois você percebeu que um hospital poderia se beneficiar com terapias complementares? Como foi essa jornada? Bom, Edu, você já sabe que eu não respondo nada direto, né? Eu vou dar uma volta aqui também, né? Há momentos da vida que, como eu dizia agora há pouco, né? Que a gente tem que soltar a vida como ela está constituída. É difícil, né? Às vezes mudar de cidade, de estado civil, de crença, de hábito, de tudo. Mudanças, né? Quando você está fazendo só uma mudança de cidade, de profissão, de alguma coisa, é uma coisa que você administra fácil. Mas tem certas mudanças que são inteiras, né? Eu vou trazer uma palavra assim, que é simbólica, mas que é importante, que é o abismo. Né? Há momentos da vida que você pode e precisa se jogar no abismo. O que quer dizer isso? Né? Que você está deixando para trás, está deixando morrer o que existia e confiando que a vida vai se reconstituir. Eu até gosto muito de um poema que fala assim, né, sobre o abismo conversando com você, né? Ele fala assim: vem pra beira, não, eu tenho medo. Vem pra beira, não, eu vou cair. Vem pra beira, então eu vou. E o abismo me empurra. E eu voo.
né? É um poema maravilhoso. Sim, então, a dúvida. minha experiência de abismo não é precipício que você cai, morre, acabou a vida. A minha experiência de abismo, o símbolo que eu uso aqui, né, é de você soltar, deixar morrer, né, e saber que a vida vai se reconstituir de uma outra maneira. Sim, né? é uma oportunidade de voar, né? De voar, né? E voar em direção a você mesmo. Sim. Né? Então, quando eu larguei a música e eu caí nesse abismo, antes de me encontrar com o Reiki, eu estava tão naquele lugar que você esquece quem você é, você perde sua identidade, você já não sabe mais como você está ganhando seu dinheiro, tudo se desmonta, né? Você está tão aberto para tudo, né? Eu estava tão aberto para tudo que quando eu conheci o Reiki, eu percebi que o Reiki ele ia ser as próximas décadas da minha vida. No primeiro momento que eu me sentei num curso de Reiki, um americano que estava viajando pelo Brasil, né, eu entendi isso. E aí, rapidamente, eu fui entendendo como isso conversa com saúde, como isso conversa com música, né? Então, e foi parte da minha prática. Eu viajei muito ensinando e eu atendi muita gente. Então, claro que eu estou no território da saúde e com o background que eu tenho e com background de família também, claro que as relações foram acontecendo, né? Mas foi mais em 2006, 2007, que eu tinha um aluno muito querido, que era o Paulo de Tarso, e que ele era um médico que montou um serviço de medicina integrativa no Einstein e me convidou para trabalhar lá. Ali eu comecei a colocar coisas de uma forma mais estruturada, né? E depois de um ano eu fui para o Sírio, onde eu chamo de cuidados integrativos, porque eu acho que a palavra cuidado é mais importante que a palavra medicina. A gente está mais cuidando do que tratando doença, né? E, então, assim, a partir dali eu comecei a estudar muito e transformar a minha experiência pessoal, né, na relação de uma prática como o Reiki, a prática da meditação, Mindfulness, Qigong, todas as coisas. A gente tem 20 pessoas trabalhando no grupo, né, tem umas 12 modalidades. Diferentes especialistas. Todas elas conversam com a medicina que eu não chamo de tradicional, chamo de convencional. A medicina tradicional é a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a medicina tibetana, né? Vamos diferenciar as coisas, né? E não é só para complementar, esse é um tema muito interessante, né? Antigamente essas práticas eram chamadas de alternativas. Sim. Na década de 60 a gente estava fazendo mudanças radicais na cultura. E tinha o amor alternativo, tinha a cura alternativa, a medicina alternativa, a terapia alternativa. Com o tempo essa palavra caiu em desuso, porque ela sugere uma substituição de uma medicina convencional por uma dessas práticas. E eu não quero isso. A não ser em casos extremamente excepcionais, né? E aí se usa também a palavra complementar, onde tudo fica bem encaixadinho, porque o médico continua tendo na hierarquia, né, fazendo o trabalho principal e nós estamos lá complementando um pouquinho. Mas 20 anos para cá, 25 anos para cá, aparece a palavra integrativo, onde a gente não está simplesmente complementando, a gente está integrando uma equipe multiprofissional que possa trabalhar de forma interdisciplinar, quem sabe transdisciplinar também, né? E olhar para o ser humano como um todo. Então o médico ele não tem formação para cuidar do psiquismo, da mente, da espiritualidade. Tem vários aspectos do ser humano que o médico não tem preparação, mas o paciente precisa. É o tal do cuidado centrado na pessoa, né? Você não pode tratar uma pessoa só como um doente ou como uma doença. Isso é desumano. Não, o médico não é desumano. A cultura médica foi desumanizada. Sem dúvida. Né? Então essas práticas todas contribuem para humanizar à medida que a gente olha a pessoa na sua integralidade, a gente contribui para o cuidado dela, para o autoconhecimento dela, a gente incentiva o paciente a ter seu próprio autocuidado. Né? Então são recursos, mais do que terapias, né? São recursos de desenvolvimento pessoal, de aproximação com a sua força, de consciência do processo que você está vivendo, né? De autoeducação, né? E assim por diante. E ao longo desses 20 anos, vamos dizer assim, de jornada dentro de hospitais, como você tem visto a aceitação por parte dos médicos convencionais dessa integralidade ou dessa equipe ao redor complementando e a experiência ao longo do tempo também com o paciente? Você acha que é isso algo que os pacientes estão tomando mais consciência também disso? Algo que já é solicitado por eles ou algo que ainda é
olha, sugerido? Como que você tem essa percepção ao longo desses 20 anos, assim? Bom, vamos começar pelos pacientes, né? Se você lê as pesquisas que existem nesse sentido, você vê que a demanda por tratamentos integrativos, desde o fim da década de 90 para hoje, é gigantesca, né? Já no ano 2000, faz 24 anos, né? A Organização Mundial de Saúde, ela publicou pesquisas que mostravam que em países industrializados, até 50% das pessoas requisitavam tratamentos integrativos. Em países em desenvolvimento, isso chegava a 80%. Para dar um exemplo, né? Em 2006, na Austrália, por exemplo, 65% dos pacientes oncológicos requisitam tratamentos integrativos, junto em 2006, 20 anos atrás. Né? Em 2017, tem uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, que mostra que 87% das mulheres com câncer ginecológico, 87% trazem essas práticas para dentro do seu, digamos, tratamento. Né? Isso não é orientação médica ainda, isso é demanda do paciente. O paciente ele quer ser cuidado. Como eu traduzo? O paciente não está ligando se é reiki ou meditação. O paciente quer ser olhado na sua integralidade. Ele quer ser cuidado de forma humana. Ele quer humanizar seu tratamento. Ele não quer que vá lá e opera, tire uma vesícula e fala, pode ir para casa amanhã que está tudo bem, toma esse remedinho. Quer ser olhado, quer ser tocado, quer ser acolhido, quer que o profissional converse com ele, saiba dele. Tem muitas coisas. Então eu acho que essa demanda que vem do paciente, vem um pouco por isso, não é pelas práticas em si. Essa é a minha opinião. Né? É uma demanda por um cuidado mais humanizado. Né? Esse é um lado. Tá. Aí, os hospitais têm que responder a isso. Né? O Sírio-Libanês, com todo respeito, né? O Sírio-Libanês não ia me convidar porque eles tiveram uma bela ideia. Vamos trazer meditação para o hospital? Eu já faço reiki no Hospital Sírio-Libanês há 35 anos, mas era escondido praticamente, né? Agora foi convidado, né? Em 2008. Então, todo esse tempo que eu estou lá é a convite do hospital, porque o hospital reconhece a necessidade de atender essa demanda. E está vendo aqui, o Memorial de Nova York tem, o MD Anderson tem, Clínica Mayo tem, Johns Hopkins tem, Cleveland tem. Opa, alguma coisa. Como nós somos uma colônia, né, também nessa área, né, então, se eles estão fazendo, por que a gente não vai fazer aqui também? E aí tem o Einstein, tem o Sírio, o Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, o São Camilo, São Luís, né, o SUS, o Brasil, não sei se isso interessa aqui na nossa conversa, mas o Brasil é o país do mundo que mais oferece práticas integrativas em saúde pública na atenção primária. É mesmo? E dessas práticas, qual é a mais aceita ou mais solicitada? Assim? Bom, tem 29 práticas que são aceitas pelo Ministério da Saúde, que se chama PNPIC, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Né? A homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, são práticas, o Liankun, né, o próprio reiki, né? Mas tem muita política aí também nessa história, que eu não estou de acordo, tá? Eu não acho isso tudo bonito, não, tá? Acho que muita coisa foi mal feita, acho que isso precisa ter supervisão, tem que ter capacitação, tem que ter outros cuidados que a gente não tem. Mas está lá e está funcionando e é um exemplo para o mundo. Que legal. Né? Então, o médico, agora chegando na figura do médico, né? Passei pelos pacientes do hospital. O médico ele tem uma formação contundente. Eu tenho um filho que tem 42 anos de idade, é médico. E ele cresceu com meditação, ervinha, chazinho, homeopatia. Depois que ele se forma em medicina, eu vejo o que é educação musical, imagina, olha o ato falho. A educação médica né, faz com as pessoas. A gente fica tão potente a formação, anatomia, fisiologia, patologia, propedêutica. Né, você fica tão enquadrado naquilo que é difícil você olhar além dos muros, né? Além dos dentes, além do visível, além do corpo físico, né? Então, o que eu entendo, que eu procuro ter muita compaixão pelo médico. Não é? Compaixão não é pena, não tenho pena nenhuma. Compaixão assim, eu procuro entender que o médico teve uma formação tão contundente que é difícil quando alguém fala para ele assim, olha, espiritualidade. Não tem lugar dentro dele, só se ele aprendeu na vida pessoal dele. Mas na formação dele não aprendeu. Vamos cuidar da saúde mental. Hoje eles já começam
aceitar. Vamos cuidar da energia, virou um drama. Como energia? Energia não existe. Não tem comprovação, só no ciclo de Krebs, só na adenosina trifosfato, mitocôndria, né? Mas como é que a gente fala da energia que o oriental vê, o Ki, o Chi, o Prana, né? Então, o médico, eles vão aos poucos se educando para entender um pouco melhor do que se trata tudo isso, né? E aos poucos percebendo como isso pode entrar no campo, no território de trabalho deles, sem ameaças. Sim. Né? Onde que... Hoje eu tive essa discussão no Sírio-Libanês, que tem uma pessoa nova lá, que eu estou gostando muito, um diretor, porque é medicina integrativa, porque é medicina integrativa. Eu falei, olha, eu não chamo de medicina integrativa, eu chamo de cuidados integrativos, porque eu não quero levantar a resistência dos médicos. Então, tem que ser uma relação gentil. Assim, o que eu sei, o médico às vezes não sabe, e o que o médico sabe, eu não sei. Então, a gente tem que lidar com as diferenças e achar uma forma de compor e ver como que o paciente pode se beneficiar de ter uma prática de relaxamento, uma meditação, um toque, dormir melhor, se sentir mais acolhido, como isso contribui para o tratamento da doença. Sim. E em termos práticos, voltando para o reiki, ou para a meditação, ou para massagem, como que se observa o ganho nessa incorporação junto à medicina convencional, assim? É possível, assim, avaliar? Obviamente que deve ter muita ciência por trás disso, né? Mas em termos práticos, assim, algum exemplo, assim, uma situação que você fala assim, nossa, Edu, ó, numa situação hipotética, ou num exemplo seu, atual, a diferença que a gente está conseguindo por conta disso, tem como você exemplificar assim? Tem. Vou dizer assim, na minha prática pessoal com reiki, que eu atendo com reiki, entre 70% e 75% dos meus pacientes são oncológicos. Né? Você sabe muito bem como é que é o paciente oncológico. Ele não é um portador de um tumor. Ele é um ser humano que está vivendo uma experiência né, complexa. Sem né? dúvida. Então, quando eu faço reiki nesses pacientes, de um modo geral, porque o reiki não é uma máquina que... não é um medicamento, né? Costumo dizer que meditação não é medicação. Reiki não é medicação. Nada do que a gente faz é como um efeito de um medicamento que você vai lá e você já sabe a estatística qual que é. Tem muita coisa subjetiva, muita coisa que a gente não tem domínio. Então, no reiki, quando eu estou trabalhando com energia ali, né? Olha que coisa sutil e abstrata, né? Então, quando eu estou atendendo os meus pacientes, o que eu acompanho é as pessoas se sentindo mais leves emocionalmente, eventualmente dormindo melhor, mais conscientes do desafio que estão vivendo, mais em contato com seus recursos pessoais para atravessar o desafio de um tratamento, por exemplo. Mais dispostos a se abrir e conversar. Mais dispostos a se abrir, né? Eventualmente elas podem chorar, tem uma eliminação. Né? A eliminação é parte de um processo de cura, embora a gente não goste de eliminação, mas a eliminação às vezes ela é importante. Né? Então, sim, pelo lado científico, a gente tem muita pesquisa demonstrando o que a gente faz é uma contribuição vital. Né? E a gente tem cada vez mais pesquisa. Na década de 70, a gente tinha 22 pesquisas sobre espiritualidade. 22. Nossa. Hoje, a gente tem mais de 25 mil pesquisas sobre saúde e espiritualidade. Elas não têm a mesma metodologia científica de uma medicação, de um procedimento cirúrgico. Não dá para analisar com a mesma objetividade. Sim. Mas nós estamos avançando nisso. Já dá para aprender lá. Não dá para o médico, né, para o corpo clínico ficar sentado esperando resultados e comprovações científicas, evidências científicas no mesmo nível do que você está tomando lá um quimioterápico. Sem dúvida. E existem muitos desafios ainda para a incorporação de uma forma maior, mais ampla no ambiente hospitalar? Existe, claro que existe. Existe muita resistência. Eu venho trabalhando com muito cuidado para não levantar resistência, mas eu sou uma pessoa gentil no meu trato. Eu nem uso a palavra energia, que é para não despertar muita... Eu sou muito cuidadoso e meu grupo todo está trabalhando com esse cuidado também. Mas mesmo assim, né, é o que eu dizia, né, a formação do médico ela é tão cartesiana, ele está tão ligado, digamos que a realidade tem esse tamanho, né, e o que a gente vê é isso aqui, né, da realidade.
E aqui que está a nossa evidência científica, a nossa medicina, né? Sim. Então, é difícil romper isso e começar a olhar, levar em consideração outros aspectos da realidade. Então, o médico tem resistência porque ele não compreende. Sim. E ele se sente ameaçado. Então, por isso que eu tenho sempre que dizer para eles, Edu, uma coisa é tratar a doença, outra coisa é cuidar da pessoa. É um binômio fundamental. Somos as duas coisas. O que nós fazemos é cuidar. Nós não estamos entrando no seu território. Ninguém está entrando para curar câncer, para extirpar alguma coisa. Estamos aqui cuidando da pessoa. Quanto melhor a pessoa está na sua condição global, melhor é para o médico. É uma peça aqui com o tempo. E a avaliação dos cuidados paliativos atualmente ela é sob demanda? Então o médico ou o paciente solicita? Ou é algo que, dependendo do diagnóstico ou da situação ali, há uma solicitação, vamos dizer assim, do corpo de enfermagem? Como funciona o fluxo? Bom, alguns médicos já sabem prescrever para a gente. É difícil prescrever. Eu sei. O seu paciente está lá com também. Como é que eu vou? É meditação ou será que é o reiki ou é massagem? Os médicos não sabem fazer esse tipo de coisa, né? Prescrever a área integrativa. Então, a gente tem, por isso a necessidade do médico se educar um pouco. Por isso que a gente tem curso de pós-graduação, a gente tem curso aberto, curto, né, para profissionais de saúde, para as pessoas terem um pouco de ideia e saber que ninguém vai fazer um ritual xamânico quando entrar no hospital sírio-libanês, né? Então, por falta de compreensão, às vezes o médico tem mais dificuldade de encaminhar, tá? de prescrever para a gente. Enfermagem encaminha mais para a gente, concierge encaminha para a gente, os próprios pacientes vizinhos de quarto encaminham, porque sabem, é por onde corre. E a gente, no sírio-libanês, sempre avisa o médico que nós somos chamados. Então, eu não preciso de prescrição médica para entrar no quarto paciente. Tanto que a gente atende lá 3.500 pacientes por ano. Se eu dependesse de prescrição, isso não caia para 100. Claro. Né? Mas você comunica, né? Eu comunico. Estou entrando, está lá no seu prontuário. O que a gente fez está no prontuário. Todo mundo preenche direitinho. Qualquer coisa pode telefonar para a pessoa que está trabalhando com o seu paciente. Legal. A gente informa. Legal, bacana. Caminhando um pouco aqui na nossa conversa, você falou algumas vezes quando eu abandonei a música, quando eu deixei a música, mas deixou a música sob o ponto de vista profissional, eu imagino. Né? Acho que a música nunca saiu e eu sou 1/10 músico do que você é, 1/100 do que você é, e a música não consegue sair de mim, eu imagino de você que viveu e transpirou isso por muito tempo. Então eu imagino que ela permanece com você. E eu queria conversar um pouco dessa intersecção da música com a saúde, com o bem-estar, o quanto ela influencia você nesse seu caminho de cuidados integrativos, o quanto que o seu momento na música pode impactar em reflexões para atitudes, assim, eu queria entender porque isso me interessa também, porque eu me vejo muito quando eu estou praticando música só para mim, comigo mesmo, o quanto que eu consigo me trazer, parece que meu raciocínio funciona melhor e eu trago respostas para algumas coisas que eu não estava conseguindo, e não sei se o mesmo acontece com você, e daí trazer as questões, né, do impacto da música na saúde também, que eu acho que é um tema que você sabe muito. Acho que eu vou começar contando que toda quarta-feira, minha mãe faleceu ano passado, mas até o ano passado, toda quarta-feira eu comia lentilha com tabule na casa dela. Era um ritualzinho da casa dela. Né? E tabule é uma coisa que me chama muita atenção. Porque tabule é uma coisa que tem lá o pepino, o tomate, a salsinha, o trigo, o azeite, tem um monte de coisa misturada de forma harmônica. Né? Fica muito bom. Isso fica muito bom. Né? Mas, simbolicamente, eu quero que a minha vida seja assim. Eu acho que isso é fonte de saúde. Quer dizer, eu tenho na minha vida amor, diversão, arte, profundidade, silêncio, música, natureza, sexo, espiritualidade. Né? Mas tem que ter uma composição na nossa vida que seja uma tabule. Porque a gente cada vez mais vive assim, uma tabule em que a gente é só tomate, só trabalha.
Sim. Né? Ou só faz tal coisa, ou sempre vai comer não sei aonde. A gente está muito reduzido, né? Então, eu acho que esse é um aspecto da saúde importante, é eu manter vivos dentro de mim todos esses aspectos da vida. Então, sobretudo, a música é um ingrediente na minha vida pessoal. Né? Antes de ser uma coisa que eu vou levar para o outro, é para mim. Eu toco todo dia, eu componho todo dia. Eu acordo de manhã, eu tenho um headphone no meu teclado para não acordar ninguém. Eu vejo você improvisando com as netinhas. Improviso com as minhas netinhas, né? Eu faço um monte de coisa com música. Eu continuo tão ativo quanto eu era profissionalmente, né? Mas eu não estou trabalhando, eu não estou tocando em lugar nenhum, não estou fazendo música para ninguém. Tem a responsabilidade da... É como sentar e meditar, sou eu comigo. Vou fazer meu reiki, sou eu comigo. Vou tocar meu piano, sou eu comigo. E a sensação no final, quando eu acabo de tocar, você sabe que eu gosto de improvisar, no final, você deve sentir a mesma coisa. Eu sinto o que eu sinto quando eu medito. Eu vou para o mesmo lugar, é o mesmo estado. Sim, eu também sinto mesmo. Então, isso é parte da minha saúde. Eu não sei como as pessoas podem viver sem isso. Eu não tenho essa compreensão. E quem não tem a música não tem também ideia, a referência, né? Do que seria ter a música, né? Então, em primeiro lugar, a música dentro do meu espaço pessoal, para mim, né? Depois, o que a música me traz? Né? Ela me educa. A música estimula a minha musicalidade. Vamos diferenciar a música de musicalidade, né? Música está lá, a estrutura musical, a harmonia, contraponto, análise harmônica, análise melódica, a partitura, o estilo. Isso é música, é linguagem, estrutura, e está fora de mim. Dentro de mim não tem nenhuma notinha. Né? O que existe dentro de mim é a minha musicalidade. Né? Então, em termos de educação musical, às vezes as pessoas vão aprender música e não são incentivadas a despertar a musicalidade. Dá naquele povo que às vezes senta, toca com a partitura como tivesse... Sim, que é na verdade é o sentimento, né? Exato. Sabe que o professor João Dias Carrasqueira, né, que me treinou, eu sempre conto essa história, mas eu acho que é interessante, que eu sempre fui uma criança tímida, introspectiva, assim, e teve um dia que a gente estava treinando para um concurso, um concerto, eu lembro que era Schubert, mas estava treinando lá para um concurso e terminei de tocar para ele. Obviamente que eu ficava tenso, né? Porque ele era o meu mestre ali, eu estava nervoso apresentando para ele. Ele falou assim: Eduardo, tecnicamente tá perfeito. Mas, vamos soltar a mola aí dentro. Mas né? ele falou assim: você precisa se apaixonar por alguém, eu acho, pra música, para você ter a musicalidade, né? E porque eu tava tenso, duro, tava perfeito, mas eu não tava incorporando ou trazendo o que a música precisa trazer para mim, para os outros poderem sentir, né? Então, eu aprendi isso jovem. Bom, você está falando de mim, você tem uma família de músicos, você é sobrinho do Toninho Carrasqueira, que é um dos músicos que eu mais admiro na vida. Né? É ótimo. Então depois eu vou pegar você, que você fala que é um centésimo, eu sou mil vezes mais modesto que você, não é possível. Né? Porque, você veio de uma família que é impressionante. O seu tio e a mulher dele, a Heloísa, sim, eles estão fazendo um dueto agora maravilhoso. Eles tocam naquele lugar que eu estava te contando agora há pouco. Depois eu te conto essa história. Tá bom. Então eu vou voltar para esse tema, né? Quando você desperta a sua musicalidade, a musicalidade está voltada para um monte de coisa. Noção de tempo, de espaço, de movimento com o outro, né? Sim. A noção dos fluxos das coisas, né? O silêncio, dentro da musicalidade tem um silêncio. Respeito, né? Respeito. Você tem uma percepção da vida, do seu mundo interno imensa, fora contato com sentimentos, emoções, tudo bem, né? Então é assim, é um mundo de educação que você tem quando você desperta a musicalidade. Quero fazer um paralelo, né? Sim. Musicalidade está para música, assim como espiritualidade está para religião. Sem dúvida. Você fazer uma religião sem despertar a sua espiritualidade, é a espiritualidade que está dentro da gente, não é a religião. Né? Então eu posso viver uma religião e não ter nenhuma... Não ter uma experiência dentro de mim da religião. Né? Ou eu posso, tem gente que hoje em dia é muito assim. As pessoas às vezes despertam a sua espiritualidade sem nenhum sistema específico. Mas elas têm que viver uma coisa profunda dentro delas. Então musicalidade
né, que não foi desperta, que você tem só uma relação com a música, fica uma coisa manca ali. Sim. E o despertar da musicalidade traz muita coisa. Olhar para os processos biológicos com a experiência da música é um outro olhar, é outra perspectiva. Você deve saber o que eu estou falando. Sem dúvida, sem dúvida. Você vê o ponto contraponto, né? O contraponto das coisas. E como as coisas fazem sentido, né? Parece que as coisas da natureza parecem fazer mais sentido, né? A musicoterapia, ela é incluída em cuidados integrativos? E existe musicoterapia no Sírio? Existe. A gente tem duas coisas. A gente tem música no Sírio, um projeto de arte e cultura que eu tenho lá dentro. Então eu tenho 2 duos tocando, um duo de música popular e um duo de música erudita, com músicos maravilhosos, que são ao mesmo tempo maravilhosos realmente, que tocam nos andares de internação, tocam dentro do quarto paciente, na oncologia, na hemodiálise, na pediatria. Fazem um sucesso maravilhoso, porque a música traz vida. Sim. Né? As pessoas estão lá, elas lembram que elas estão num lugar que é vida também. E é difícil não abrir um sorriso escutando, né? Eu tenho cada vídeo maravilhoso, depoimentos maravilhosos. Isso é uma coisa, isso é música. Isso é terapêutico naturalmente, né? A música é terapêutica naturalmente, mas não tem intenção terapêutica aqui. Aí tem a musicoterapia. Então, um profissional que estudou, fez faculdade de musicoterapia e que vai aprender como utilizar, digamos, elementos musicais, etc., para lidar com situações. Por exemplo, cuidados paliativos, o familiar está morrendo, junta todo mundo, veja uma música que é comum a todo mundo, vai cantar junto, vai fazer uma letra nova, né? Ou, por exemplo, para demência grave de idoso, né, muito comprovado, né, tem meta-análises que mostram que a musicoterapia, em termos de comportamento do paciente com Alzheimer, por exemplo, é muito mais efetivo do que medicação. Né? Isso é comprovado por meta-análise, ninguém está falando, eu acho. Né? Incrível. Então, tem ações de musicoterapia para enfrentamento às vezes, de exames. O pessoal vai fazer uma radioterapia de cabeça. Vai toda aquela condição lá. Máscara e o estresse que está gerando ali. Sim. Então, às vezes, no estresse, no momento do enfrentamento, para diminuir o estresse, para ajudar. Com as mulheres grávidas, as colaboradoras grávidas do Sírio, a gente fazia um trabalho para elas aprenderem as músicas para cantar para os seus bebês. Legal. Vai para muitos lados, mas não é música em si, é música aplicada realmente num sentido terapêutico. O professor João Casqueira, ele tem uma filosofia, ele deixou escrito, né, uma filosofia que chama flautosofia. E acho interessante que você comentou da religião com a música, né, e como as coisas caminham juntas, né, porque nessa flautosofia, entre uma das coisas que ele cita, ele fala que a música é a melhor das religiões, né? Que de maneira geral a música é um ponto de convergência entre as pessoas, né? Em que não tem brigas, disputas, que a música sempre tenta trazer coisas positivas para as pessoas e bem-estar, né? Então ele tenta caminhar com uma música sendo realmente algo muito importante para a vida de todos. E quando a gente estava quando a Cissa estava grávida das meninas, a gente fez muitas atividades de música com a Margarete D'Arezzo, ainda grávida, e a gente cantava muitas músicas para as meninas na barriga da Cissa. E é impressionante como elas são musicais e com musicalidade hoje, como elas despertam o interesse pela música, e o quanto aquelas músicas que a gente cantava para elas estão de uma forma tão presentes nela até hoje, assim, que emociona, assim, sabe? É muito bacana, assim, muito incrível. Esse é um exemplo maravilhoso de como a música afeta o ser humano. Né? A experiência que provoca no outro. E segundo leis que a gente não tem muito domínio. Exato. Né? Como é que é isso? Por exemplo, tem essa história dessa tribo que a criança nascia e a tribo toda cantava uma música que foi criada para aquela pessoa. Ela crescia e quando ela se desviava, fazia alguma coisa errada, não tinha castigo. Todo mundo cantava a música de novo. Quando ela ficava doente, todo mundo sentava e cantava a música. Sim.
né? Que é uma música que está ligada, de alguma maneira, à sua identidade. Como é que a gente traz evidência científica disso? Né? Então, a gente tem que diferenciar ciência de tradição. Sim. Tem saberes da tradição que a ciência não, Sem dúvida. não alcança, né? Sem dúvida. Mas a música é muito potente. Sem dúvida. Pessoal, se você está gostando desse bate-papo aqui com o Plínio, aposto que sim. Eu vou pedir para você não deixar de deixar o seu joinha aqui, ativar o sininho para todas as novos episódios aparecerem aí para você e compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de conversa, com seus familiares, para que mais gente possa ser impactado e receba essas informações tão bacanas que a gente está recebendo aqui do Plínio. Além disso, não deixem de seguir o Plínio no Instagram, não deixem de seguir o Plínio no Spotify. Gente, ele chegou aqui, tava tocando as músicas deles. Mas não é porque ele tava vindo, porque eu gosto, e são músicas que me fazem muito bem, que eu admiro muito. Então ele tem uma trilha sonora incrível das composições dele no Spotify. Não deixe de segui-los aqui, ó. A produção vai deixar aqui os links para vocês conhecerem o trabalho dessa pessoa incrível que é o Plínio. Obrigado, Plínio. Obrigado. Caminhando ainda mais, em algumas das suas falas, você fala que todos nós devemos cuidar da nossa saúde antes que ela se rompa, porque o que acaba acontecendo é que a gente acaba precisando cuidar da doença, né, e não da saúde. Então, para pessoas não da área da saúde, como você acha que elas deveriam explorar esse aspecto de autocuidado, de prevenção de doença, mas mais de trazer a saúde em primeiro plano antes da doença chegar? Como que é a sua visão nesse ponto de vista? Assim, a gente já teve algumas conversas aqui com outros médicos que exploraram questões de estilo de vida, mas eu queria saber a sua opinião. Assim. Olha, primeiro, você tem que pensar que a gente vive numa cultura ocidental que não valoriza saúde. Então, toda vez que você está numa cultura que não valoriza alguma coisa, você tem que ter o seu caminho individual para encontrar aquilo. É difícil. Contra a correnteza cultural, digamos, contra a pressão cultural. Né? Então, a ideia da preservação da saúde, como não é um aspecto da nossa cultura, é um impulso de cada um. Né? Não existe, vamos fazer uma política, todo mundo vai a partir de agora. Não, eu me sensibilizo, eu tomo consciência dessa necessidade, né? E eu tenho que começar a fazer um trajeto, um caminho de cuidados. Né? Então eu quero dizer assim, que o instinto de preservação, que é bem animal, né? É o instinto de cuidados, de autocuidado. É o mesmo instinto. Se eu não ativar esse instinto de preservação, eu não vou me cuidar. E que é quando eu começo a me cuidar, me envolver com o meu cuidado, eu começo então a abrir uma relação com a minha pessoa, com o meu corpo, com o meu espírito, com o meu coração, minha afetividade, com a minha energia, etc., de outra ordem. Né? Então, se cuidar é uma alegria da alma. Falo isso mais poeticamente do que de outra forma. Né? Eu quero dizer o seguinte, é uma alegria profunda quando você começa a se cuidar, começa a trazer sua mente para um bom lugar, teu coração está sereno, teus olhos estão abertos, você tem amor e compaixão com as pessoas, frutos do cuidado. Né? Eu percebo que muitas vezes esse despertar pelo autocuidado vem de um choque, né? Exato. Pode ser um choque muito ruim, do tipo, descobrir um câncer que foi causado pelo cigarro e aí eu nunca mais vou fumar e vou adquirir um hábito saudável. Ou menores também, né? Antes de acontecer, eu recebo aqui semanalmente pacientes com lesões pré-malignas na boca e grande parte delas acabam sendo oriundas de hábitos não saudáveis e a partir disso a pessoa faz um clique e fala, não, agora... Então, você vê o que eu estou falando, para você romper com a cultura da doença, digamos, né? Na medicina da doença, nós temos um pouco isso, né? Às vezes tem que ter uma coisa importante acontecendo dentro de você para você individualmente fazer um certo movimento. Né? Então, uma palavra muito importante que é crise,
disso que você está falando, Uhum. que o chinês escreve com 2 ideogramas. Não sei se você já viu isso alguma vez. Não? Um ideograma é risco e o segundo ideograma é oportunidade. É assim que eles escrevem a palavra crise. Né? Então, o que a gente conhece da crise? O risco. A gente tem medo, que se dá medo. Preciso agora parar de fumar. Agora. Sim. Mas há na crise, e é o que você está falando também, a oportunidade de mudança. O que é a crise? Acabou o que tinha, acabou o casamento, acabou a saúde, acabou o dinheiro, acabou, sei lá. Você entrou numa crise, as formas já não se sustentam, né? Então você, a partir desse momento, né, tem que aproveitar a oportunidade de fazer movimentos em direção a você mesmo. Uhum. Né? Então, a preservação da saúde passa pelo prazer, a alegria do cuidado pessoal e passa pelo desfrute, que eu diria que é um desfrute espiritual. A gente pode pensar de outra palavra também, de aproximação com quem eu sou, me aproximar da minha natureza, me aproximar da minha grandeza, me aproximar da minha luz. Aí são palavras difíceis de usar. Sim. Né? Mas é quando eu vou fazendo isso, aí eu estou preservando a minha saúde. Preservar a saúde não é prevenir doença. Prevenção de doença é o fruto natural da preservação. Se eu preservo a minha saúde, eu estou prevenindo doença. Sim. E é claro que tem situações específicas, o diabético, o cardíaco, etc., vai ter que ter uma prevenção diferenciada. Mas, de um modo geral, quando eu descubro a alegria de me cuidar, de me preservar, de ter uma vida que está construída de uma maneira que tem desfrute, que tem plenitude, alegria, felicidade, etc., aí eu vou embarcar nisso. Né? E uma outra questão que eu acho que você sempre fala é sobre desacelerar, né? Então, principalmente para grande parte das pessoas hoje que trabalha muito, como que o desacelerar pode trazer benefícios físicos, mentais, espirituais? Assim? Bom, de novo, é o tema da cultura. A cultura é 5G e vamos caminhando para 15G. A qualquer momento, né? Em alguma Quanto geração, mais rápido, melhor. Mas qual é o nosso estado natural? É 0G. Né? Eu vou diferenciar estado de ordem natural e estado de ordem cultural. Né? No nosso estado de ordem natural, é 0G. O estar relaxado é um aspecto da minha natureza humana. Estar estressado é um aspecto da minha condição cultural. Viver agitado é o que a cultura faz com a gente. Com os aparelhinhos, então, né? A gente não consegue ficar 5 minutos assim, fazendo nada, olhando, falando, olha esse teto, olha aquilo lá, né? Passou. Você tem 10 segundos que você não está fazendo nada, você põe a mão no bolso. Esse é o mundo que a gente vive. Isso nos acelera, nos estressa, isso nos polui a mente. A gente fica pensando em 50 coisas ao mesmo tempo. Né? O indiano fala uma coisa linda, ele fala assim que a mente é o melhor amigo do homem e o pior inimigo. Depende da condição que ela está. Né? E muitas vezes isso talvez seja uma grande parte da culpa da gente não conseguir estar presente, né? Eu não estou... Lógico. Eu estou comendo, mas eu não estou nem vendo o que eu estou pensando, estou com o celular aqui. A falta de presença e atenção que são características das meditações, muitas vezes, né? É isso que me traz em direção ao meu estado de ordem natural, né? Então, no nosso estado de ordem natural, a gente é relaxado, presente, atento, aberto, amoroso, a energia flui, você pode pensar em qualquer coisa. No modo que a gente vive, né, a gente é muito acelerado, muito agitado, muito ansioso. As práticas integrativas, Edu, contribuem para as pessoas se educarem um pouco, para darem passos em direção ao estado mais natural. É aqui que é né, eu inventei uma doença que chama distanciose. Eu acho que a pior doença que a gente tem no mundo hoje é essa. Está todo mundo distante de si, da sua condição natural. Isso é uma doença. À medida que você vai se aproximando de você, tem um processo de cura, num sentido muito amplo, evidentemente, não cura de doença, que vai acontecendo, de integração. E adivinha, né? Nesse estado a gente está mais calmo, mais tranquilo. Né? Tem um livro que eu li recentemente, você deve ter lido, eu conheço, que é As Coisas que a gente só enxerga, observa quando a gente desacelera. Você já leu esse livro? Não, mas eu já tive essa experiência. E é incrível, né? Como você praticar isso, você passa a observar coisas ou situações ou pessoas que
que muitas vezes podem passar desapercebidos, né, para você, assim. Eu lembro de uma vez que eu estava voltando do sítio da minha mulher, que eu já tinha ido lá 50 anos, eu estou com ela praticamente. Eu dizia para mim, eu conheço a estrada inteira, eu sei tudo que tem nessa estrada, eu fui 1000 vezes para lá, né? Tá bom. Aí um dia na volta, acho que teve um acidente, e a gente teve que andar a estrada inteira a 2 por hora, 1 por hora, 3 por hora, devagarinho. Aí eu comecei a ver em volta de mim o que eu nunca tinha visto. Sim. Quando eu passo a 100 por hora, 120. É uma boa comparação. Eu vi, né, as casas, eu vi os animais, eu vi o som das famílias em volta. Você percebe que você está num ambiente que a tua percepção nem chega perto. Porque a nossa mente está muito acelerada. Sim, então, quando você desacelera, você tem uma percepção do mundo interno e do que está em volta que é muito saudável. Né, para falar de saúde. Isso é parte da saúde. Sim. O que eu quero para o meu paciente que está internado lá, que está passando por químio, está com medo de morrer, vai fazer rádio, vai gastar metade do dinheiro da família? Né? Eu não quero curar a doença dele, não é a minha intenção. Eu quero trazer ele para o relaxamento, para ele se aproximar dele. Chegar num lugar de conexão que há um alimento ali para ele. Viver o que ele está vivendo. Sim. Né? Sim. Muito bom. Com relação a olhar futuro, quais são os seus objetivos, assim, daqui para frente no cuidados integrativos? E como você acha que essa área de atuação vai caminhar no futuro próximo, vamos dizer assim, não no futuro longe, mas nos próximos 10 anos, 15 anos? O que você tem como objetivo, sendo coordenador de um núcleo, um hospital importante, e tendo uma experiência também de ensino, né, coordenando os cursos lá? Acho que isso é uma questão que eu considero importante entender. Assim. Tá bom. Primeiro eu vou falar de um lado pessoal aqui, tá? Mais forte que qualquer objetivo que eu tenho na vida, eu tenho um propósito, o que é muito diferente para mim do que o objetivo. Sim. Eu tenho um propósito de estar inteiro comigo. Então, pelo contexto que eu contei da minha história, você já sabe, quando o que eu estiver fazendo não estiver fazendo mais sentido para mim, não corresponder ao meu propósito, eu me jogo no abismo de novo, vou fazer as minhas mudanças de novo. Então, isso para mim é muito importante. Eu não sou uma pessoa que estou programado para cumprir objetivos. Agora, está dentro do meu propósito, aí sim eu vou olhar para frente e ver o que eu tenho que fazer. Né? Então, nesse sentido, no Círio, o que eu quero é consolidar o que a gente já faz. A gente faz muita coisa. Né? A gente ensina os colaboradores a fazer as práticas, né? Mindfulness, Qigong, Tai Chi. A gente, por ano, a gente ensina de 20 a 22 mil colaboradores no Círio. Muita coisa. A gente está atendendo em torno de 3.500 pacientes, como eu já contei. A gente tem curso de pós-graduação um seguido do outro. Nós temos... não estou contando prosa, estou contando... Isso está florescendo. A gente já conseguiu criar uma estrutura, né, muito bacana, mas precisa ser consolidado. O que quer dizer consolidado? Amanhã eu não quero mais estar lá e continua. Não depende mais de mim. Embora tenha um grupo maravilhoso trabalhando comigo, ainda depende muito de mim. Essa foi a minha conversa da manhã hoje na diretoria. Como é que a gente vai consolidar isso aqui? Né? O que precisa para consolidar? Como é que a gente traz isso mais para o institucional? Como é que a gente permeia o contato do corpo clínico? Isso é um objetivo importante com aquilo que a gente faz. Como é que a gente diminui as resistências? Como é que a gente ensina o corpo clínico, né, o que a gente faz, como é que isso pode ser tratado? Isso é um lado da história. Né? O outro lado da história, que eu acho importantíssimo também, Edu, para mim é muito central, é que essas práticas não sejam tratadas como medicamentos. Por exemplo, uma acupuntura, ela é um patrimônio da humanidade, gigantesca. Sim. Né? Mas como é que ela é tratada dentro do hospital? Como um procedimento de alívio de sintoma. Nem de energia se fala mais lá, se fala de neurotransmissor, por exemplo. Mas o que é a acupuntura? Onde que ela está? Ela está dentro da medicina tradicional chinesa, que está dentro do taoísmo. E fala de equilíbrio, fala de energia, fala de yin yang, tem toda uma cultura em volta que ficou para fora, porque se comprovou que a agulha alivia dor, náusea, etc. Então, esse é o meu trabalho, é não deixar
o que está no meu controle, que a grandeza dessas práticas seja retirada para caber nas prateleiras da medicina convencional. Sim. Né? Então, o que eu acho que é a grande mudança? É os paradigmas que estão por trás dessas práticas comporem com os paradigmas da medicina. Não substituir, mas compor, conversar. Agora, se tiver que mutilar tudo para caber e falar, olha, pronto, yoga diminui a liberação de cortisol. Yoga é para iluminação, na tradição. Se você praticar aquilo de uma certa forma, aquilo te leva muito longe. Pode aliviar o estresse. Mas não vamos chamar isso de técnica de estresse. Não vamos chamar a meditação de técnica de relaxamento. Então, preservar a sabedoria, a grandeza dessas práticas, certamente é parte dos meus objetivos. E eu acho, só para terminar isso, que essas práticas todas, elas vão estar de uma forma mais natural nos hospitais só daqui uns 20, 30 anos. E jogando a sardinha um pouco pro lado do dentista, vamos dizer assim. Vamos imaginar que alguns dentistas estão escutando aqui, talvez a maioria do nosso público atual seja dentistas, inclusive, mas outros profissionais da área de saúde também, principalmente os jovens, os que estão se formando e se sentirem impactados com isso que a gente está conversando aqui. Como que você acha que deve ser o caminho dele na construção? Procurar um curso como o que você oferece? É o suficiente? É interessante para ele? Mas como que isso pode ser incorporado assim, na prática da odontologia do consultório, de uma clínica? Qual o benefício que esse profissional teria no cuidar do paciente dele? Acho que eu vou falar para aquela câmera agora. Primeira coisa, para mim, é entender que a gente tem que trazer essas práticas para a nossa vida pessoal. Não é uma técnica que eu vou jogar no meu set de trabalho lá e simplesmente isso. Eu tenho que trazer para a minha vida pessoal, ter uma relação, uma experiência pessoal e direta nessa prática. Aí isso é fonte de educação. Aí a gente começa a entender o que é a meditação, o que é yoga, qualquer uma dessas práticas que cada um de nós queira aprender, né? Essa relação pessoal é a base fundamental para a gente construir alguma coisa em cima, por exemplo, até chegar no seu espaço de trabalho profissional, né? Então, como é que eu vou usar meditação no meu trabalho se eu não sei o que é meditação? Né? Eu posso usar uma massa nova, uma coisa fotopolimerizante, todas essas coisas de dentista que eu aprendi muito do que é o meu dentista, né? Mas yoga não é assim. Não adianta ler um livro de yoga. Se você não tiver a experiência, né, a sua educação sobre essas práticas fica manca. Né? Então, a primeira coisa que eu acho é trazer para a tua vida, se te interessar, né, uma prática que te entusiasme e que você tenha disciplina para atravessar o tempo e aprender. É o tempo da vida para aprender uma prática como essa. Não é uma coisa que a gente possui, é uma coisa que a gente leva para dentro e que abre uma relação com a gente mesmo. Isso é um lado da história. Outro lado da história, tem muita coisa que a gente pode estudar, né? Por exemplo, a gente tem um curso de pós-graduação, lá no Sírio tem vários cursos de pós-graduação por aí nessa área também, né? Num curso de pós-graduação você vai ter noção mais do repertório, essas práticas, da origem, ao que elas se aplicam, né? A gente estuda lá estilo de vida, né, na saúde, que é importante, arte na saúde, a importância da relação da saúde com a natureza, né? Saúde com espiritualidade, né? Como é que são os desafios de implementação disso dentro de um serviço institucional, convencional de saúde, né? Então, para levar isso para dentro do seu trabalho pessoal, primeiro que você não precisa necessariamente ser a pessoa que vai fazer a prática. Você pode ser o dentista e encaminhar para uma pessoa que medita. Mas para fazer isso também você tem que estar de alguma forma integrado, incorporado na sua vida. Então há cursos de pós-graduação por aí de 1 ano, o nosso tem 14 meses, né? E tem 2 retiros também para fazer propaganda, 2 retiros de São Francisco Xavier, porque tem experiência que é muito importante, não é só ter informação, é um conjunto de informações que a gente põe aqui, né? E que podem ajudar a você juntar com a tua experiência pessoal a informação necessária para trazer isso dentro do seu território de trabalho profissional.
Sim, ótimo. Vamos deixar o link aqui, produção, depois nos comentários aqui, a gente deixa o link do curso, com as informações do curso, porque acho que merece ser divulgado. Plínio, como mensagem final, assim, se você pudesse deixar uma mensagem correlacionando saúde e felicidade, principalmente nesses tempos desafiadores, né, que nós estamos vivendo, assim, qual seria essa mensagem? Bom, eu acho que eu diria o seguinte, né? Não é saúde e felicidade, né? Saúde é felicidade. Uhum. Né? Felicidade é paz, né? E paz é plenitude, são linguagem, né? Às vezes a gente usa palavras diferentes, mas a gente está querendo dizer alguma coisa que tem algo em comum ali, né? Uhum. Como é que eu posso ser feliz se eu não estou saudável? Né? Como é que eu posso estar em paz se eu não estou feliz? Como é que eu posso estar pleno se eu não estou saudável? E assim por diante, né? Então, esse desafio da gente encontrar essas lindas palavras dentro da nossa vida, né? Uhum. É um desafio imenso, é um desafio para a vida toda. Às vezes a gente passa reto e nem percebe que isso era importante, né? Então, acho que vem de uma decisão consciente de alimentar um propósito, que, como eu dizia, nada tem a ver com os objetivos de fazer coisas, mas assim, de viver coisas com você mesmo, né? Que possam te trazer mais perto de você. Né? Então, para mim, o caminho da saúde, o caminho da felicidade, é um caminho de aproximação em relação a mim mesmo. Quanto mais eu me aproximo de mim, mais eu vou ter uma experiência de felicidade incondicional, que não depende do meu carro, do meu dinheiro, do meu estado civil. É o que brota quando eu estou em contato comigo. E é daí que também que vem saúde. Lembrar que saúde não é ausência de doença. Eu posso estar vivendo uma doença e ao mesmo tempo estar saudável. Uhum. Parece um paradoxo, mas essa é uma reflexão importante para a gente se abrir também, né? Mas tudo começa em você ter vontade, né? Ter o desejo, né? De ter uma vida que tem uma grandeza. A vida pode ser pequenininha, a vida pode ser de plástico, né? A vida pode ser automatizada, ou ela pode ser significativa, valiosa, desfrutável, né? Cheia de felicidade, de paz, de alegria, de saúde também. Acho que eu incentivo as pessoas a isso. Excelente, muito obrigado. Adorei. Obrigado, foi ótimo. Obrigado, viu? Pessoal, eu adorei essa conversa que eu tive com o Plínio aqui. Tenho certeza que quem acompanhou também. E por isso eu peço, não deixa de compartilhar, de deixar o seu like, para que a gente consiga impactar mais pessoas e que mais pessoas conheçam os cuidados integrativos em busca do autoconhecimento, em busca dessa saúde e que a doença fique cada vez mais distante. Obrigado, Plínio. Vou querer você mais vezes aqui. Quem sabe a gente não faz um dueto aqui para experimentar uma música aqui. Isso. E eu vou sofrer aqui perto dele, pessoal, passar vergonha, mas... Ele é o 100º menos do que eu como músico, como ele falou, né? Mas é 1000 vezes mais modesto, ou falso modesto. Não sou falso, não. Eu sou aqui, ó, minha telinha tá aqui, eu não preciso da telinha, mas a telinha tá aqui para me sentir seguro. Então, obrigado, Plínio, foi muito bom aqui o nosso conversa. Prazer, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, nós chegamos ao fim desse nosso episódio, mas toda semana, semanalmente, novos convidados, novas conversas, novos conhecimentos, aqui no Muito Além dos Dentes. Um abraço e até a próxima.